se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O relógio parado. O relógio chegou à casa de Marta em uma caixa surrada, entregue por um homem de olhos fundos que não disse uma palavra ao deixá-lo na porta. Ela o comprou em um antiquário da cidade, atraída pela beleza gótica de seus detalhes entalhados. Não havia marca ou fabricante visível, mas algo nisso parecia vivo. Quando o despachante saiu, Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observada pelas figuras sombrias das entalhaduras. Ao colocar o relógio sobre a lareira, ela percebeu que ele estava parado às 3h17. Tentou ajustá-lo, girando os ponteiros, mas eles voltavam para a mesma hora inexoravelmente. Era como se fossem puxados por uma força invisível. O tic-tac era baixo e irregular, quase como uma respiração trêmula. Marta achou aquilo peculiar, mas não alarmante, afinal, era apenas um relógio velho. Naquela noite, Marta sonhou com o relógio. Ele estava no centro de uma sala escura, iluminado por uma luz tênue que parecia emanar dele mesmo. Os ponteiros brilhavam como lâminas prateadas enquanto avançavam lentamente, mas sempre retornavam às 3h17. No sonho, Marta ouviu risos abafados, sussurros ininteligíveis. Quando tentou tocar o mostrador, sentiu um frio cortante que subiu por seu braço até o peito. Ao acordar, Marta notou que o relógio ainda estava marcando 3h17. Agora, porém, ele emitia um som mais agudo, quase como um gemido. Ela decidiu ignorá-lo e seguir com seu dia, mas o incômodo permanecia, como uma pulsação constante no fundo de sua mente. Por alguma razão inexplicável, começou a sentir medo do próprio reflexo nos espelhos. No final da tarde, Marta recebeu uma ligação de sua amiga Clara. Ela queria visitar no dia seguinte, pois sabia que Marta havia comprado algumas bugigangas antigas. Marta hesitou antes de concordar. Sentia-se estranhamente protetora em relação ao relógio, como se fosse algo que não deveria ser compartilhado. Enquanto preparava o jantar, Marta começou a pensar nas histórias que ouvirá sobre objetos malditos. Nunca dera muita atenção a elas, considerando-as bobagens supersticiosas. Mas agora, sozinha em casa com aquele objeto sinistro, cada barulho vindo do corredor parecia ganhar vida própria. Antes de dormir, Marta olhou para o relógio mais uma vez. Ele continuava imóvel, mas as figuras entalhadas pareciam ter mudado de posição. Ou talvez fosse apenas sua imaginação cansada. Ela apagou a luz e tentou se convencer de que tudo não passava de um excesso de imaginação. Na manhã seguinte, Marta acordou com o som distante de um sino. O relógio continuava marcando 3h17, mas agora havia algo novo. Pequenas gotas de líquido escuro formavam uma poça sob ele. Ao tocar o líquido, Marta percebeu que cheirava a terra molhada e ferrugem. Seu coração disparou quando viu que as manchas começavam a atingir a madeira da lareira. Clara chegou à tarde, carregando flores e uma garrafa de vinho. Marta tentou distraí-la, evitando mencionar o relógio. Mas Clara, curiosa, logo notou. Que peça bizarra, disse, aproximando-se para examiná-lo. Marta sentiu um aperto no peito quando Clara tocou o vidro do mostrador. Tem algo errado aqui, murmurou Clara, franzindo a testa. De repente, os ponteiros do relógio começaram a girar descontroladamente, emitindo um som agudo que ecoou pela sala. Clara deu um passo para trás, assustada, mas então o relógio parou novamente às 3h17. Sua respiração ficou pesada, e ela segurou o peito. Marta, eu não me sinto bem, disse, antes de cair no chão. Marta gritou, chamando ajuda, mas já era tarde. Clara estava morta, com os olhos arregalados fixos no relógio. Mais tarde, o legista informou que ela havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. Marta sabia que não era coincidência. As 3h17 eram exatamente a hora marcada no relógio. A partir daquele momento, Marta começou a evitar olhar diretamente para o relógio. Ela o cobriu com um pano, mas podia sentir sua presença opressiva mesmo assim. À noite, ouvia o som dos ponteiros movendo-se sob o tecido, embora soubesse que eles estavam paralisados. Os vizinhos começaram a comentar sobre o comportamento estranho de Marta.
Ela mal saía de casa e falava consigo mesma em voz baixa. Algumas pessoas juravam ter visto uma figura sombria nas janelas de sua sala. Marta sabia que era apenas questão de tempo até que o relógio escolhesse outra vítima. Uma semana depois, Marta resolveu procurar informações sobre o relógio. Visitou bibliotecas e consultou especialistas em antiguidades, mas ninguém soube identificar de onde ele vinha. Um velho relojoeiro, porém, contou-lhe uma lenda. Diziam que certos artefatos antigos eram criados para prender almas torturadas, e que essas almas buscavam vingança através de seus donos. Marta voltou para casa determinada a se livrar do relógio, mas algo a impediu. Quando tentou jogá-lo no lixo, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-lo. Parecia haver uma conexão entre ela e o objeto, algo que ia além da razão. Naquela noite, Marta teve outro sonho. Desta vez, estava dentro do relógio, presa em um espaço infinito onde os números do mostrador giravam ao seu redor. Uma voz feminina sussurrou em seu ouvido: "Você será a próxima." Marta acordou suando frio, com a sensação de que algo pairava sobre sua cama. No dia seguinte, Marta encontrou um bilhete enfiado embaixo de sua porta. Estava escrito à mão, em letras trêmulas: 3h17 é a hora da verdade. Ela não reconheceu a caligrafia, mas sabia que o recado era direcionado a ela. Alguém, ou algo, estava observando seus movimentos. Desesperada, Marta tentou destruir o relógio. Usou martelos, serras e até fogo, mas ele permaneceu intacto. Cada tentativa parecia enfurecer a entidade dentro dele, fazendo com que os sons vindos do objeto ficassem mais altos e agudos. Marta começou a perder o controle. À medida que os dias passavam, Marta percebeu que o relógio estava influenciando sua rotina. Ela começava a sentir sono à tarde, independentemente do que fizesse. Sempre às 3h17, acordava abruptamente, com a impressão de que alguém a observava. O som dos ponteiros parecia estar dentro de sua cabeça agora. Um dia, Marta encontrou um diário escondido dentro do relógio. As páginas continham anotações feitas por diferentes pessoas, todas relatando experiências semelhantes às dela. Todas terminavam com a mesma frase: "Eu morri às 3h17. Marta sentiu o sangue gelar em suas veias. Sabia que seu nome seria o próximo na lista. Decidiu buscar a ajuda de um padre local. Ele realizou um ritual de exorcismo em sua casa, mas o relógio permaneceu indiferente. Na verdade, parecia estar mais forte do que nunca. Durante a cerimônia, Marta ouviu risos demoníacos ecoando pela sala, e o padre fugiu assustado. Faltava apenas um dia para o aniversário da morte de Clara. Marta sabia que algo terrível aconteceria naquela data. Tentou sair de casa, mas suas pernas simplesmente se recusaram a obedecer. Era como se estivesse presa em uma teia invisível. Na manhã do aniversário da morte de Clara, Marta acordou com o som de batidas na porta. Era um entregador, trazendo um pacote para ela. Dentro, havia outro relógio idêntico ao primeiro. Ele também marcava 3h17, e os ponteiros brilhavam como lâminas prateadas. Marta percebeu que o ciclo estava se repetindo. O relógio original havia escolhido sua sucessora, e agora ela precisaria encontrar outra pessoa para continuar a maldição. Mas quem aceitaria tal fardo? Às 3h16, Marta sentou-se na frente do relógio, esperando seu destino. Seus pensamentos eram um turbilhão de arrependimento e terror. Quando o ponteiro maior alcançou o número 7, ela sentiu uma dor lancinante no peito. Sua visão escureceu, e tudo ficou em silêncio. O relógio parou novamente às 3h17. E lá permaneceu, aguardando a próxima vítima. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode